Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 2 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Este podcast tem por objetivo trazer discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, as atuais e as futuras, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui com meus colegas professor Alberto Alvadia e professor Rony Ferreira. Alberto, seu alô inicial aí para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e meus companheiros aqui de podcast. Rony, seu alô inicial. Olá, colegas, todos que estão aí nos ouvindo, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Ok, o prazer é meu também. Bom, pessoal, hoje nós trouxemos para discussão o tema fake news, né? Um tema recorrente no mundo atual e que a gente achou interessante para discutir com vocês. Alberto, você sabia que chá de alho com jambu cura o coronavírus? Gilvan, eu acho que essa é um exemplo de uma informação que a gente precisa verificar, né? Se há a base realmente de verdade aí, porque ela é relativa à nossa saúde, não é? E o uso indevido pode causar um prejuízo muito grande. Será que é verdade? Pois é. Rony, será que o governo, a partir de novembro, vai trocar o real por uma outra moeda chamada DIN? Gilvan, é uma notícia nova que você está me dando e, assim, como eu não tenho certeza, eu prefiro pesquisar ela e saber se isso aí é uma verdade ou não. Pois é, pessoal, e isso são exemplos de notícias que têm circulado em redes sociais, WhatsApp, e já foram desmentidas. E são grandes exemplos do que a gente agora aqui no Brasil chama de fake news, né? Fake news nada mais é do que uma notícia falsa. Um conceito que já existe há muitos anos, mas que agora, nos últimos tempos, ficou muito comum por causa da facilidade tecnológica de disseminação desse tipo de notícia falsa. Né? Alberto, você gostaria de fazer suas considerações iniciais? Inicialmente, o que teria contribuído é de que as fake news elas são uma espécie de atualização para a época da chamada quarta revolução tecnológica, né, que muitos também chamam de revolução 4.0, é uma atualização de uma prática histórica de manipulação da opinião geral, em geral perpetrada, né, realizada por atores que são detentores do poder econômico e político, que sempre tentaram produzir estratégias de produção de discurso e de narrativas que falsificassem a realidade de forma que a percepção de suas comunidades, né, a comunidade onde exerciam influência, onde exercem influência, elas se construam, se constituam como visões de mundo que atendam os interesses dessa parcela dominante. Não, e só lembrando também que isso está acontecendo de um jeito bem acelerado ultimamente, justamente porque é razoavelmente simples você hoje em dia produzir uma fake news, né? Eu posso construir um site, dizer que é um site de notícias, criar fake news dentro desse site, e o pior, outras pessoas podem confiar que o meu site é uma fonte de notícias oficial, de um meio de comunicação mais confiável, digamos assim, e sair disseminando essa notícia, né? Esse aqui é um dos grandes perigos que a gente está vivenciando atualmente. Rony, você quer fazer também algum comentário? Olha, fake news hoje está muito comum na nossa sociedade, pelo fato da gente realmente ter mudado a nossa perspectiva da vida, né, do mundo. Hoje a gente está num mundo globalizado, onde as mudanças são constantes e a gente sofre rápidas transformações, tanto no mundo do conhecimento quanto no mundo do trabalho. E isso tem realmente desestabilizado muitas colunas que eram detentoras da verdade no mundo moderno, né? O mundo moderno, ali quando se iniciando aí
com a Revolução Industrial e o homem acreditando cegamente, né, na razão, né, e a razão levaria o homem a viver uma espécie de paraíso na Terra. Então, esse pilar a gente já não tem mais, né? Alguns escritores, como Bauman, como Stuart Hall, por exemplo, já falam de que, como a gente não tem essa solidez, né, os fatos perderam essa solidez, nós não temos mais uma identidade fixa. Na verdade, nós temos hoje uma mudança constante de identidade, né, que eles chamam de identidade móvel. E isso tem feito com que as fake news tenham crescido de forma exponencial, principalmente dentro do mundo virtual, da internet. E aí você tem o que? Uma manipulação, né, da verdade, né? A verdade, ela não está mais baseada na razão, né? Essa liberdade que o homem ganhou, que o homem pós-moderno ganhou, deu a ele o direito de não refletir mais sobre aquilo que ele está falando, escrevendo e comunicando, né? A própria Web 2.0 colocou todas as pessoas no mesmo nível, né? Hoje nós somos consumidores de informação, mas também somos produtores de informação. E tem muita gente que mascara mentira para colocar a sua verdade, vamos dizer assim, pessoal, da sua maneira de interpretar, né? Como o filósofo Nietzsche fala, né? Não há mais fatos, né? O que existe é a perspectiva de cada um, né? A interpretação de cada um. Então, hoje, você seleciona aquilo que te convém, e aquilo que não te convém, que não te interessa, é descartado, mesmo que aquilo seja algo baseado em fatos reais. Sim, e foi bom você ter lembrado essa questão de Web 2.0, né? E isso é um conceito de, vamos colocar aí uns 20 anos para cá, talvez um pouquinho menos, onde justamente no início todo mundo imaginou o quão benéfico seria esse mundo da Web 2.0, que é essa que o Rony comentou, né, de você ter a possibilidade de produzir conteúdo, né? Os primórdios da internet, você tinha uma internet ainda para acesso ao conteúdo, mas não à produção. E hoje em dia não, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer uma postagem, postar uma opinião, replicar uma notícia, como no caso das fake news, em diversas redes sociais ao mesmo tempo. E é por isso que a gente tem essa natureza mais fluida, mais líquida, né? Como o Rony bem lembrou aí nos textos do Bauman, né? Que é um filósofo bem conhecido que tenta explicar nessa configuração do mundo atual. Alberto, em relação à questão desse processo de construção de fake news, né, você vê alguma relação entre fake news e esse processo de democratização? Onde vamos parar com isso, não? Você já apontou bem aí, historicamente, mas em linhas gerais, sobre como é que foi percebida, né, essa inovação tecnológica no começo, como é que ela foi se metamorfoseando, né, para alguma coisa que a gente está em busca de definir o que é, de regulamentar, de qual a melhor maneira, né, de nos relacionarmos com ela. Certamente, né, a produção do que se chama de fake news, ela tem impacto direto nas relações das pessoas com as pessoas, das pessoas com o mercado, das pessoas com o Estado. Em geral, as fake news prejudicam muito, né, o juízo público sobre a realidade, sobre a vida comum de todos nós, né? Porque se as pessoas não conseguem construir uma leitura emancipada, uma leitura crítica, uma leitura autônoma sobre aquilo com que estão se relacionando no dia a dia das suas vidas, elas têm mais dificuldade, portanto, né, de adquirir condições para tomar as melhores decisões que poderiam tomar em assuntos que dizem respeito. A gente está falando, portanto, né, de assuntos como democracia, participação na vida pública, justiça e uma série de dimensões que não estão na natureza das coisas. A gente não colhe uma democracia ali, não cai uma justiça do céu, não planta uma república. Isso são esforços, sociais
que as pessoas, coletivamente, né, por gerações e mais gerações, ao longo da história humana, né, empreenderam com o objetivo de produzir uma arena, né, um lugar, um espaço, uma cidade, um país, um mundo, que torna a vida humana a melhor possível. Agora, realmente é muito mais difícil, né, a pessoa operar e se posicionar, tendo como elemento para formar a sua posição notícias falsas, em relação a uma notícia de qualidade, transparente, apurada e que, de fato, retrate as coisas como elas são. Essa sua fala, Alberto, me lembra de duas situações que foram fatos muito divulgados nos últimos tempos. Uma é uma notícia mais recente de uma mulher que foi simplesmente linchada, acho que foi no Guarujá, por conta de uma fake news de que ela fazia rituais de bruxaria, se eu não me engano. Isso circulou, parece, no WhatsApp do bairro onde ela morava. Ela foi confundida com a pessoa e ela foi linchada, né? Uma decisão, assim, uma justiça feita pelas próprias mãos, pela população, e depois foi apurado que era tudo falso, né? Esse foi um caso, assim, muito recente e que entrou na mídia. E um outro que me veio à cabeça aqui, rapidamente comentando, é o da Escola Base. Quem quiser depois pode procurar no Google, né? A Escola Base era uma escola de São Paulo, se eu não me engano, não me lembro se capital ou interior, e ela passou por uma fake news de que algumas crianças da escola estavam sofrendo abuso dentro da escola. E depois se descobriu que era tudo falso, mas aí o estrago já tinha sido feito, né? A escola foi difamada, né? A família que cuidava da escola foi totalmente devassada e a escola fechou, deu uma série de problemas. E virou um caso até jornalístico de tudo que se deve fazer de errado, né? Tipo, a mídia oficial não apurou direito, o delegado envolvido também não fez um inquérito bem feito e deu no que deu, né? Então, assim, essa discussão de fake news, na verdade, ela já vem de muitos anos, né? Mas aí, assim, como o Alberto falou, assim como tem todo um lado bom com o uso da tecnologia, de você poder ter a possibilidade democraticamente emitir opiniões, construir conteúdo, dialogar com as pessoas, existe esse outro lado, né, que a gente está sofrendo agora de enfrentar, na verdade, notícias falsas disseminadas por redes sociais. Rony, você quer fazer mais algum comentário? Sim, sim, Giovanni. Colaborando com o que você está falando, né? As fake news, elas acabam colaborando aí com uma verdadeira, vamos dizer assim, um verdadeiro movimento do ódio, né? Que é disseminado nas redes. Só para a gente ter uma ideia, aproveitando que você já deu um exemplo trágico da capacidade das fake news, né? O Instituto de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, o MIT, ele publicou uma pesquisa que dizia o seguinte, que você tem 70% de chances de replicar, né, compartilhar uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira. E recentemente também, outra pesquisa mostrou que 50% do tráfego da internet é realizado por bots, né? Ou a gente pode chamar assim de robôs, né? Que são algoritmos, mecanismos, né? Pequenos sistemas que fazem, organizam informação, pegam, buscam informação automaticamente, né? Você não precisa iniciar esse sistema. Ele tá em vários sites, por exemplo, Google, Facebook. Quando o seu feed de notícias é atualizado, aquilo é um robô, né? O chamado bots, que está realizando aquela atualização das notícias dos seus amigos. E aquilo é feito automaticamente. Então, 50% do tráfego da internet hoje é realizado por esses bots. E por isso que as fake news se espalham de uma forma assim incontrolável, né? Uma mentira pode levar à morte, como você disse, né? Então, você acaba alimentando preconceitos, né? Você acaba interferindo até mesmo em processos eleitorais. Aí eu queria aproveitar a oportunidade e dar uma dica para os nossos ouvintes de assistirem um filme recente, agora de 2020, um filme polonês chamado A Rede do Ódio.
onde a história, né, ela se baseia na vida de um rapaz que tinha talentos, né, para construir mídias, né, e trabalhar com mídias sociais, e ele é contratado por uma empresa onde o negócio da empresa era trabalhar com notícias falsas, né? Ou destruir a imagem de uma pessoa, como um digital influencer, por exemplo, ou até mesmo destruir a campanha de um político. Então, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme para a gente poder entender melhor o poder destruidor, né? O poder nefasto que as fake news exercem sobre a nossa comunidade, a nossa sociedade pós-moderna. Legal, Rony. Anotei essa dica aqui para mim. Já tinha ouvido falar nesse filme, mas ainda não tive a oportunidade de assistir. Vou até reforçar também uma coisa que o Rony comentou a respeito dos bots, né? Os bots que a gente fala hoje em dia são, na verdade, uma abreviação, né, um jeito encurtado de chamar os robots, né, os robôs. E antigamente a gente tinha no imaginário popular aquela coisa de que o robô era um artefato físico, né, alguém parecendo um humano, porém tecnológico. E hoje em dia não é só isso, né? Hoje em dia o que a gente chama em informática de robô pode ser um software também, como o Rony lembrou. Pode ser apenas um algoritmo sendo executado em determinados sites, né? Então fica a dica também de você tomar cuidado na hora de conversar com alguém pela internet, que você pode estar conversando simplesmente com um software, com um robô. Alberto, você quer fazer alguma consideração final, fazer um fechamento? Fica à vontade. Eu teria a indicar, né, e sinalizar uma iniciativa muito importante que tem acontecido a nível mundial e com uma presença no Brasil mais recente, que é o site Sleeping Giants, né, que é um coletivo de pessoas que cuida de monitorar as redes sociais e identificar empresas que muitas vezes, ou por desatenção, por descuido, por falta de conhecimento, têm feito anúncios em sites que propagandeiam fake news, né, notícias falsas. E então, esse coletivo Sleeping Giants, ele ao identificar, né, o anúncio de uma empresa num site de notícias falsas, ela notifica a empresa, geralmente coloca o print do anúncio e faz um tipo de alerta. E é curioso, porque ela geralmente tenta fazer uma customização do aviso, né? Ela pega um mote da própria empresa, esteja na missão, nos valores, uma propaganda da própria empresa, e usa, faz um jogo de palavras, né, redige um texto, conectando a informação que a empresa fornece nos seus produtos ao combate às fake news. E aí o objetivo é que a empresa, portanto, avisada, se manifeste positivamente a retirada do seu anúncio desse site, combatendo assim, com esse procedimento, o lucro, né, o ganho desses sites, né, que acabam recebendo um valor pelos anúncios que propagandeiam nas suas próprias páginas. Então, é um trabalho muito interessante, né, trabalho de inteligência, trabalho de investigação, e que acaba combatendo economicamente, né, o sustento de sites que veiculam e propagandeiam um tipo de notícia, né, que não corresponde à realidade, e como a gente viu aqui no episódio de hoje, tem consequências severas, né, para a sociedade, para as decisões que as pessoas tomam e para o curso, né, de desenvolvimento e para o curso político dos países. Eu teria duas dicas, né, interessantes para quem quiser avançar no debate sobre fake news, né? Uma é o livro Desinformação, Crise política e saídas democráticas para as fake news. É uma publicação da editora Intervozes e de autoria do coletivo Brasil de Comunicação. A segunda, uma obra de Matthew d'Ancona, chamada Pós-Verdade, A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Então, quem se interessar por essa matéria de muita importância para os dias de hoje e para os tempos que virão, fica aí 2 leituras de primeira linha. Legal, Alberto. Obrigado aí pelas dicas anotadas aqui. E aí, para fazer um fechamento, pessoal, você ouvinte, sempre tome cuidado então com fake news. A gente passa aqui agora para vocês umas dicas rápidas de prevenção, né? Primeiro, sempre desconfie de uma notícia que você receba. Cuidado com as manchetes muito dramáticas, porque geralmente são manchetes que apelam para o emocional e que estão, na verdade, estimulando a disseminar fake news.
pesquisar sempre, verificar sempre essa notícia que você recebeu em outros locais, principalmente de mídias confiáveis, de grupos jornalísticos conhecidos. Verificar sempre a data da notícia, porque às vezes a gente recebe uma notícia de 5, 10 anos atrás, como se fosse recente. E, acima de tudo, nunca compartilhar o que é falso, porque você vai estar estimulando ainda mais a propagação da fake news. Confie sempre nas mídias jornalísticas mais conhecidas. Né? Vou deixar aqui umas dicas também de sites contra fake news. Né? Esse que o Alberto comentou, o Sleeping Giants, é bem interessante, é um coletivo que eu já tive a oportunidade de conhecer na internet, vale a pena você se inteirar depois no Google. Mas eu cito também aqui sites contra fake news, o Fato ou Fake, o site Aos Fatos, o Comprova, a Agência Lupa, o Truco, o UOL Confere, e ainda 2 sites mais antigos, que são de uma época até anterior a essa discussão, mas que agora servem também para verificar notícias falsas, que são o boatos.org e o eFarsas também, que é um site, a princípio, para tratar notícias até humorísticas, né, até esdrúxulas de você acreditar, mas que também são fontes interessantes para você identificar uma notícia falsa. É isso, eu agradeço os colegas pela participação aqui nesse episódio, né, agradeço aos ouvintes pela atenção. Até o nosso próximo episódio do Horizontes Digitais. Até mais, um abraço, tchau, tchau.